Falando sobre o Coutinho, a expectativa sobre ele é enorme e tem que ser, né? Por tudo que ele já conquistou, por onde ele chegou, profissional exemplar, porque senão não fica tanto tempo na Europa, né? O jogador, para ficar na Europa, não é só qualidade técnica, tem que ser um ótimo profissional, e ele é, e a gente vai dar todo o suporte para que ele possa desenvolver. É um ótimo meio de campo, mas acompanho, por exemplo, o Matheus desde o ano passado, é um jogador que eu gosto. Tem o Payet, que daqui um pouquinho eu posso jogar com os dois, e a minha preocupação nesse momento é se eu começo com os dois, eu não ter os dois no final do jogo, ter um camisa 10 que pensa, né? Um pouquinho inicio com os dois, daqui a pouquinho não tem os dois no final do jogo, e isso eu tenho que ter cuidado nesse início, mas é um grupo assim que, na maioria das posições, assim, está muito nivelado, tá muito equilibrado, né? E isso dá mais ainda confiança para a gente continuar o trabalho, ter uma proposta de jogo bem definida para que todos entendam. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos, um bom dia, né? É essa terça-feira, dia 28 de janeiro de 2025, né? Um casaca no coração de cada um de vocês, um abraço, uma ótima semana e que Deus, é claro, nos abençoe, né, meus amigos e minhas amigas? O mercado da bola aí segue aí agitado, o Vasco até o momento aí estagnado, negocia daqui, negocia dali, mas até agora efetivamente trazer atacante, nada, niente per noi, né? Nada para nós, né? Peço perdão que de madrugada assim, até a voz da gente vai embora, né? Mas, gente, é o seguinte, vou falar, lógico, sobre o mercado da bola, né? Sobre aí os movimentos que o Vasco vem fazendo aí em relação à busca por atacante. A gente vai falar sobre renovação de contratos, sobre racismo, né? Em relação aí à nossa seleção brasileira sub-20, sobre o clássico entre Vasco da Gama e Fluminense, que não será no Rio de Janeiro. A gente vai falar também sobre isso, sobre a Vasco SAF, sobre saída de jogador, renovação de contrato, é muita coisa aí acontecendo, coisas que podem acontecer, algumas coisas também estagnadas, né? Então a gente vai abordar todo esse assunto, dê essa força aqui para o amigo de vocês, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative também o sininho das notificações para sempre que a gente colocar o conteúdo você ficar por dentro dos nossos vídeos aqui no canal, tá, galera? Logo de cara, mais uma vez, eu quero pedir perdão para vocês por conta do áudio, né? Meu som tá bem orgânico aqui, porque o meu microfone deu problema, tá, galera? Isso mesmo, o meu microfone aí, eu passei por um problema técnico aqui. Tem dois microfones, os dois na verdade não deram um, né? Tive um problema, estragaram os dois. Eu tinha aquela lapela que põe aqui, aquele outro microfone de mão. Os dois estão com mau contato. O que acontece? A gente começa a gravar aqui, grava um conteúdo de 20 minutos, meia hora. Aí na hora que o Paspalho vai colocar o vídeo no YouTube, cadê o áudio? Não tem som, aí não está adiantando, né? Então eu, para evitar esse tipo de risco, teve um dia desse aí que eu tive que gravar o conteúdo 3 vezes para poder conseguir sair com áudio. Então eu estou gravando sem microfone, que aí pelo menos eu não corro esse tipo de risco até a gente, né, encomendar um outro microfone bacana. Eu estou tentando comprar um microfone, né, mais elevado aí, para a gente ter mais qualidade no áudio, tá, gente? Então peço desculpa para você, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o link também do nosso vídeo, assista o nosso conteúdo até o final e vem comigo, porque está começando mais um Madruga Vasco aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí, né? Mais uma vez, bom dia para todos nós. Vamos então aqui dar início direto e reto ao nosso vídeo, ao nosso conteúdo, tá? Olha só, no último jogo do Sul-Americano Sub-20 da nossa seleção brasileira, onde Leandrinho e Ryan, jogadores do Vasco, estiveram em campo, né? Nossa seleção brasileira sofreu duras ofensas raciais ali, direcionadas à pessoa física do Ryan, né? Isso mesmo, o Vasco já se posicionou contra essa situação, né? A CBF também aí é contra, é claro que é contra, né? E a gente tomou conhecimento na noite de ontem de que o Ministério do Esporte aqui do Brasil
está cobrando aí, colocando a Conmebol na parede. Tipo assim, e aí Conmebol, não vai ter nenhuma atitude, vai ter racismo, vai ficar por isso mesmo? Vocês que são aí os organizadores do evento, é isso mesmo, gente. O Ministério do Esporte aqui do Brasil está cobrando aí um parecer da Conmebol, porque não pode ficar impune essa situação de racismo, né? Eu sempre critico o Ryan aqui no Vasco, dentro de campo e coisa e tal, campo e bola, mas nada contra a pessoa física do rapaz, rapaz esforçado, sempre trabalhou, sempre se doou, né, lutando aí só a só para chegar onde chegou, para chegar ao futebol profissional, para ajudar a sua família a ter uma condição de vida melhor. Ele que é um menino de origem simples. Tudo isso a gente entende, faz super parte. Agora o que a gente critica ali campo, coisa e tal, jogou bem, não jogou bem, vale esse valor, não vale o valor, vai ficar no banco, não vai ficar no banco, vai vender, vai ficar no clube. Tudo isso aí faz parte do futebol. O que não faz parte do futebol e não pode fazer parte de esfera nenhuma da nossa sociedade é o racismo. Então resistiremos, estamos juntos com você, Ryan, porque racismo é uma parada errada, já era para ter acabado há muito tempo. Galera, agora se tratando de outro assunto aqui, eu quero falar com vocês é sobre a questão envolvendo aí Vasco da Gama e Fluminense, né? É o clássico aí, primeiro clássico do Vasco no Campeonato Carioca, será já na oitava, já não, né? Lá no meio, né? Oitava rodada aí do Campeonato Carioca da temporada de 2025. Esse jogo não será nem no Maracanã, nem no Newton Santos, como já é de costume a gente assistir esse clássico Vasco e Fluminense, Vasco e Botafogo, Vasco e Flamengo, né? Esse jogo será então lá no Mané Garrincha em Brasília, tá, gente? Com o mando de campo do Vasco da Gama, os ingressos inclusive já começaram a ser vendidos desde ontem, né, para sócio torcedor. A venda para o público geral se abre hoje, fique ligado aí no site do Sócio Gigante, você aí que está presente aí no Planalto Central, na região aí de Goiás, toda Brasília aí, Mato Grosso, você que mora perto aí, né? Para quem é de longe também vai pegar o avião, vai para lá também, ou vai de ônibus, ou vai de trem, enfim, já corre atrás, dá o seu jeito de garantir seu ingresso, que os ingressos já estão à venda para esse clássico que vai acontecer então no próximo dia 5 de maio, 5 de fevereiro, 5 de maio foi bom, hein? 5 de fevereiro aí, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre renovação de contrato, né? Ontem tivemos o desfecho, um desfecho positivo em relação à renovação de contrato de Pablo Verrete, né? Ou seja, fim da novela, comemora a família, né? Acabou a espera, todos esses bordões que a rapaziada aqui do YouTube usa, né? Exatamente, ontem acabou, Pablo Verrete está sacramentado, assinou o contrato de renovação de contrato com o Vasco, hoje eu tô maluquinho, assinou renovação de contrato com o nosso Vasco por mais um ano, ele que tinha contrato com o clube até dezembro desse ano, 2025, agora o contrato dele foi estendido até dezembro de 2026. Então praticamente aí 2 anos de contratos vigentes para o nosso querido El Pirata Pablo Verrete, que, e olha só, em pasmem os senhores, 2 jogos na temporada, já anotando 3 gols, já está entre os artilheiros do Campeonato Carioca. Se ele tivesse começado a jogar essa competição desde o início, já estaria com 5, 6, 7 gols aí facilmente, porque o homem cheira a gol, né? O Pablo Verrete tem faro de gol, né? Ele que deve ganhar agora nessa renovação de contrato algo em torno de 750, 760 mil reais, né? Na casa de quase 800 mil por mês, não chegou aquele valor de 1 milhão, ficou justo, na minha opinião tá justo, né? 1 milhão e tarará, seria muito pela idade dele, coisa e tal, mas também 400, 500 mil, que já é um ótimo salário para os parâmetros de nós, réis mortais, seres humanos comuns aqui. Meu Deus, né? Ganhar meio milhão por mês, quem que não queria, né? Mas assim, se tratando do mundo do futebol, o Verrete estava ganhando pouco, até mesmo em comparação a alguns jogadores do próprio plantel do Vasco, ali o Galdames que ganhava meio milhão, né? Zé Gabriel ganhava meio milhão, muitos jogadores ali que não entregam nem 20%, nem 30% que o Verrete entrega, né? Ganhando aí meio milhão de reais por mês, então é claro, o Verrete merecia, né? E teve essa valorização salarial aí de quase 800 mil por mês, 760 mil reais
por mês vai ser o aumento de salário de Verratti, que pode chegar muito mais. Se ele bater as metas contratuais para essa temporada, no fim do ano ele pode pegar até 9 milhões, isso mesmo, 9 milhões de reais ele pode pegar aí nessa renovação, não. Com essa renovação de contrato, né, com essa meta, com esse gatilho aí estipulado aí no contrato do nosso querido Pablo Verratti, tá, gente? Agora eu quero falar com vocês aqui sobre a situação envolvendo atacante, né? Isso mesmo. O Rony, né, muito ventilado aqui no Vasco. O Pedrinho tem um relacionamento legal com a dona Leila Pereira, presidente lá do Palmeiras. O Rony não faz parte dos planos do time do Abel Ferreira. O Palmeiras esperou uma proposta de compra, até agora não chegou essa proposta, e o Palmeiras já sinalizou para o mercado que empresta o Rony, né? Então, mediante a isso, Fluminense, Vasco, Santos, Grêmio, outros times já procuraram, já fizeram sondagens, até mesmo tentaram ali abrir o início de conversações para tentar a contratação do Rony. Existia e existe ainda uma expectativa grande de que o Rony poderia pintar aqui no Vasco para dar aquele presente para o torcedor do Vasco da Gama, um jogador de lado de campo, muita velocidade, muito aguerrido, né, que é a cara do Vasco da Gama, não é aquele primor técnico, mas é um jogador que joga simples, corre, se doa, né? Eu acho que facilmente o Rony cairia nas graças do torcedor do Vasco da Gama pela sua raça, pela gana que ele tem dentro de campo. Só que o que acontece? Parece que o Santos, né? O Santos parece que está entrando na parada de novo aí. Há rumores de que inclusive o Santos poderia atravessar a situação e contratar o Rony. Vamos ficar de olho, acompanhar isso aí de perto. O Vasco precisa trazer atacante, né? Ainda falando de atacante, o Vasco negociou aí mais de 2 meses com o Wanderson, lá do Internacional de Porto Alegre. O Inter pediu 3 milhões de dólares aí, 19 milhões de reais para poder liberar o Wanderson. O Vasco tentou um empréstimo, o Inter no primeiro momento teria supostamente liberado o jogador, mas entre Vasco e jogador não deu negócio, né? Parece que o Vasco queria pagar um salário ali na casa de 500 mil reais por mês. O Wanderson, que ganha hoje 800 mil por mês, há quem diga que ele teria pedido 1 milhão, aí o negócio ficou estagnado, não deu negócio, né? Tem a situação também do Lloyd Augusto, muito ventilado, foi cravado por muitos veículos na rede social, até mesmo na mídia, de que ele poderia pintar no Vasco nessa semana que se passou. Até agora nada, né? Ele que é ponta direita, mas acredito eu que seja por um bem maior, né? Acredito eu. Por quê? Porque o Vasco está negociando ainda com o Brian Rodrigues, né, galera? Todo mundo sabe disso. O Vasco segue negociando com o Brian Rodrigues, né? Parece que já tem um acerto entre Vasco e o jogador quer jogar no Brasil, tem vontade de jogar no Vasco, vê com bons olhos a possibilidade de jogar no Vasco da Gama. Tem alguns conterrâneos dele que jogam aqui no Vasco, uruguaios, né? O Maurício Lemos, Paulo Rodrigues. Enfim, fato é que o América do México não vai liberar fácil, né? O América do México quer 8 milhões de dólares para poder liberar o jogador, então o Vasco está naquele negócio, está negociando. Vamos torcer para que dê certo essa situação aí de atacante. Ainda falando de renovação de contrato, o Vasco ainda já quer renovar, mas já encaminhou. Deixou muito bem engatilhada a situação de Jair, Paulinho, Puma Rodrigues, Léo Jardim, Payet e Ryan. Isso mesmo, tá? E olha só, informação que a gente tem é de que o contrato de Puma Rodrigues, de Ryan e de Jair, o Vasco pretende renovar por pelo menos mais 2 anos, tá? O contrato com o Léo Jardim, o Vasco quer jogar aí para mais 3 anos aí, entendeu, gente? Então, assim, o Vasco está preparando aí uma espinha dorsal de um time muito competitivo, muito unido, né? Que tem tudo pra gente aí decolar esse ano que vem, se Deus quiser. O Vasco já se respaldando, já renovando o contrato com todo mundo para garantir os jogadores aqui no clube, colocando aquela multa, aquela valorização salarial para ficar todo mundo satisfeito e não ter perigo da gente perder jogador de repente aí, né, nessas janelas que vem aí de transferências aí que toda hora tem, né, gente? Agora vamos falar aí sobre um jogador que está deixando o Vasco, mas é por empréstimo, né? O nosso cria Leandrinho, né, foi acertado entre Vasco e Al-Shabaab. Ele vai jogar no Al-Shabaab por empréstimo até o fim dessa temporada de 2025. O clube vai pagar ao Vasco da Gama 475 mil dólares pelo empréstimo de Leandrinho, tá? E ao mesmo tempo um abatimento de 375 mil dólares pela compra ali que o Vasco ainda deve ao Al-Shabaab em relação ao Paulinho Paula. No somatório total dessa transação envolvendo esse empréstimo, né, seria aí na casa de 800 mil dólares, mais ou menos aí 5 milhões de reais é o valor que o Vasco aí, né, tá amarrando essa transação. O Vasco não vai receber esse valor, o Vasco vai receber mais ou menos aí uns 300 mil dólares, né, que é em relação ao empréstimo do Leandrinho, porque os 375 do Paulinho Paula, o Vasco está abatendo, né, o dinheiro que o Vasco teria que pagar para o Al-Shabaab. Então o Vasco não paga, o Al-Shabaab vai lá no caderninho, ó, risca metade da dívida, né?
a outra metade da dívida o Vasco firmou o compromisso aí, vai ter que pagar em setembro desse ano os outros 375 mil dólares, tá, gente? Só para ficar para vocês aí o registro. Agora, se tratando, deixa eu ver aqui, sobre a VascoSAF, né? Isso mesmo, a nossa VascoSAF, né, voltou a ser notícia lá na Inglaterra, né? A gente falou ontem à noite sobre isso, né? A Cop Connection News, né, lá, um jornal esportivo lá do Reino Unido, trouxe a informação de que a FSG, né, a Fenway Sports Groups, que são donos do Liverpool da Inglaterra, entre outros agremiações esportivas mundo afora, teriam interesse no Vasco. A gente já sabe disso há muito tempo, vem sendo ventilado essa situação. Eles inclusive aí, né, vão se reunir nos próximos dias ali na África do Sul, a alta cúpula da FSG vai se reunir. Eles querem muito adquirir um clube de massa, de camisa pesada aqui na América do Sul, e esse clube seria o Vasco da Gama. O Vasco da Gama é pauta na mesa então da FSG para os próximos dias, né? A galera da Fenway Sports Groups pode entrar na parada aí, né, para comprar a venda da VascoSAF. Lembrando que foi revelado através do próprio Pedrinho, né, que tem árabes, tem o Marinax e tem americanos também aí envolvidos aí naquele processo lá de NDA, né, de silêncio ali, de sigilo de negociação. A Fenway Sports Group são americanos, né, então pode ser, não que sejam americanos, mas no conglomerado, né, tem americanos, pode ser, né, que o Vasco pode estar aguardando, inclusive, para as próximas semanas, próximos dias, aí, quem sabe, né, talvez, uma proposta da FSG. E pasmem os senhores, tá? Eu venho falando isso aí, já não é de hoje. Já não é de hoje que eu venho falando isso. Tá? Pode ser que amanhã ou depois pinte uma proposta tão melhor quanto, né, muita gente espera aí, do que a do próprio Marinax. Muita gente faz campanha para o Marinax pelo valor que foi divulgado, que é a fortuna dele, coisa e tal, aquela coisa toda. O homem tem um estilão ali meio, né, vamos dizer assim, brincando, tá? Meio estilão meio mafioso, aquele negócio, né? Então muita gente já fica naquele negócio, aquele imaginário de Hollywood, né? Naquele, né, de botar aquele cartola ali, com charuto e não sei o que, com dinheiro no Vasco, coisa e tal. Pode ser que seja ele, mas pode ser também que surpreenda a tudo e a todos, né? De repente pinte aí uma FSG, de repente uma outra empresa, algum árabe, que coloque muito mais dinheiro do que a gente imagina ou sonhou para o Vasco, né? Ou não. Vamos aguardar. Fato é que o Vasco da Gama, Vasco da Gama SAF no caso, né? É pauta, né, na alta cúpula da Fenway Sports Group. Tá? Ainda falando de SAF, a gente sabe, o Vasco está aí no aguardo, né? Tá esperando aí, já foram concluídos os processos de due diligence, né, em relação aos potenciais investidores que podem fazer uma proposta para VascoSAF, né? O Vasco está só aguardando aí as propostas chegarem, né? O Vasco não pode pressionar também, não pode sair ligando, e aí, cadê a proposta, né? Porque senão vai sinalizar para o mercado que a gente está lascado. E realmente a gente não tem muito dinheiro, mas também a gente tem que se dar o nosso valor, não podemos perder o nosso brilho, né? Então o Vasco está esperando, está aguardando no momento certo, né? Também o Nottingham Forest ali, o Marinax estava envolvido, né, na janela de transferências lá do futebol inglês, né? O Nottingham Forest está arrebentando, está fazendo uma temporada histórica lá no futebol inglês para a história do clube, né, do próprio Nottingham Forest. Então eles estão focados ali, é claro, na Premier League, né, gente? A maior liga do mundo, o Nottingham Forest, pô, arrebentando, jogando ali de igual para igual, fazendo jogaço ali frente a frente com o Liverpool, ganhando de United, enfim, de vários outros times ali gigantes do futebol inglês. Então eles deram uma focada ali para reforçar o elenco lá do Nottingham, mas nada tira ali a possibilidade de daqui a pouco pintar uma proposta oficial aqui em relação à compra da VascoSAF. A gente vai ter que aguardar, né, gente? Agora, se tratando do nosso time, né, o Vasco da Gama tirou aí poucas horas de folga, porque nosso elenco se reapresentou ainda ontem, nessa segunda-feira, já para treinar no CT Moacir Barbosa, porque ó, quarta-feira, amanhã, a Domani, como você fala em italiano, a Domani, né? A Domani, amanhã tem jogo do Vascão, né, em São Januário, Maricá e Vasco. Isso mesmo, não falei errado não, é Maricá e Vasco, comando do Maricá, mas o jogo vai acontecer em São Januário. Inclusive já foi até confirmado aí pela Federação Carioca de Futebol, tá, gente? Será aí, esse jogo será às 9, acho que é 9 ou 9h30, peço perdão a vocês que eu me esqueci agora aqui, por volta das 9 da noite, em São Januário, amanhã, quarta-feira, né, o jogo aí, né, valendo aí a liderança do campeonato, né, as duas únicas equipes ainda invictas no Campeonato Carioca da temporada 2025, o Vasco enfrenta então o Maricá, né, na minha opinião, com todo respeito ao Maricá, que está fazendo um baita campeonato, surpreendendo todo mundo, tá de parabéns, toda a diretoria, comissão técnica, jogadores, todo mundo do Maricá
realmente aí mostrando que dá para fazer futebol do Rio de Janeiro sem gastar rios de dinheiro, né? Mas com todo o respeito. A obrigação do Vasco é vencer. Nem que for de 1-0 ali, aquele negócio. A obrigação do Vasco é vencer, já somar 12 pontos, assumir logo a ponta da tabela e mostrar que o Vasco da Gama é um clube ali que tem quase 30 títulos estaduais. Então, assim, né, com todo o respeito ao Maricá, né, é a hora de separar ali, né, separa de realmente o gigante chegar para tomar a dianteira da competição, tá, gente? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês nessa manhã de terça-feira, sem muita enrolação mesmo, direto e reto aquilo que nos interessa. A gente se vê mais tarde em mais uma edição do nosso Expresso News. Estou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus nos abençoe e valeu, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal, vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!